instrumentalidade, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, vamos lá, uma palavra de reflexão. Abra o teu coração aí. Desde o início do ano, Deus me deu uma direção de pregar nesse tema. Em 2025 vou viver, ok? E isso não é uma possibilidade, isso não é uma escolha, mas é uma declaração de fé, é uma decisão, ok? Ah, desculpa, as crianças vão descer, isso mesmo? Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Vem cá, meninada, vamos orar aqui. Ana Clara, vem cá, minha linda. A lindinha que fez 5 aninhos. Vem aqui, Arthur. Ana, vamos orar junto com essa meninada aqui. A gente está mudando um pouquinho, eles vão ficar com a gente no louvor. Vem cá, Cecília. Venha cá com o Patoi. Isso. Vem, Rebeca. Vem aqui, olha o popote, muito bem. Olha só. Queremos muitos mais crianças, né? Vamos orar? Estenda a mão aqui, mesmo sentados. Jesus, abençoamos esses pequenos, Deus, que estão crescendo no conhecimento e na graça. Pai amado, que esse seja o lugar da instrução, seja o lugar do testemunho, seja o lugar da presença, seja o lugar onde eles sejam marcados, Deus, por uma igreja que ama o Senhor, que dá o exemplo de servos e discípulos, Jesus. Abençoa a Ana que vai ministrá-los nessa manhã. Deus, que a presença do Teu Espírito, que está aqui conosco, esteja também com eles lá embaixo, e será assim, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe, samurai. Ok, vamos lá então. Uma reflexão, eu vou procurar ser objetivo. A gente vai falar sobre esse tema do viver a plenitude. Isso, pode descer lá. Vai, Micael. Está indeciso? Tudo bem. Ouve a mensagem. Ok, então desde o começo do ano eu estou pregando sobre isso. Eu vou viver, isso é uma decisão, gente. Né? Toda decisão ela tem algumas dificuldades, não é? A gente fala assim: vou eliminar uns quilos desse corpício, mas você acha que ele vai sair assim? Você acorda no dia seguinte e aconteceu? Não. Quero ter uma formação melhor na minha área profissional. Você acha que aquilo vai vir por osmose? Você põe as apostilas debaixo do travesseiro, dorme, no dia seguinte você está assim. Quero ser promovido, né? No meu trabalho, enfim. Gente, até hoje de manhã eu falei no story meu lá. Tipo, tudo depende de esforço na vida, né? Ou as coisas caem no colinho assim, bonitinho, tranquilo. A única coisa que cai no colo tranquilo são os problemas, né? As dificuldades, os boletos, isso cai tranquilo, mas assim, né, aquela coisa de você ter uma decisão de mudança de posicionamento, nós precisamos lutar por isso, nós precisamos batalhar, e nós temos um Deus que está conosco, então a gente já tem 100% da garantia, né, da vitória, não é verdade? Né? Se esse nome que a gente está declarando aqui vai se manifestar, esse Deus poderoso vai agir na nossa vida, Ele está conosco, Ele nos segue, então é garantia de sucesso, né? Siga Jesus e é sucesso garantido, na sua vida e na sua caminhada. Então, falamos no primeiro domingo sobre viver a provisão de Deus. O Jeová Jiré, o Jeová que provê, o Jeová que olha a tua necessidade e supre a tua necessidade. Nós falamos sobre viver na presença de Deus. Isso aqui é a mola, né? Ou então é o eixo que controla toda a nossa vida, essa coisa da busca de Deus. Nós falamos também sobre viver o poder de Deus. Poder de Deus para a gente vencer as nossas lutas, internas ou externas, para a gente poder alcançar e conquistar aquilo que Ele declara para nós na sua palavra. E hoje a gente vai falar, viver a plenitude, e a gente encerra esse mês falando sobre isso, viver a plenitude, esse é o tema para 2025. Quem quer viver plenitude aqui em 2025? Levante sua mão. Ok, agora quem quer dizer, eu vou viver a plenitude? Então declara isso, eu vou viver. Né? Não é se der, se não chover muito, né? Se tudo conspirar a favor, se o dólar não subir disparadamente, né? Não, eu vou. E eu vou te compartilhar hoje por que a gente pode fazer esse tipo de declaração. O texto-chave, então, é este que vai ser projetado aqui. Nós fizemos um recorte nele, só estamos pegando a parte boa, né?
A parte ruim, ela faz parte do versículo também, eu vou falar sobre ela. Mas vamos pegar essa fala de Jesus aqui, na parte B do versículo, quando Jesus diz: eu vim para lhes dar vida. Vamos ler juntos? Só a segunda parte aqui, vamos começar a segunda parte. Não, vamos ler inteiro, desde o começo. Vamos falar do ladrão também, depois a gente vai falar dele. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Agora vamos repetir só essa segunda parte aqui. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta capciosa. Isso aqui é uma promessa? Oi? É uma afirmação. Obrigado, Anselmo, nós nem tínhamos combinado, hein? Mas valeu, né? Por quê? Quando você pensa em promessa, não deixa de ser, mas você pensa no futuro, não é verdade? A promessa é uma coisa que você não tem nas suas mãos. Eu tenho uma promessa que fulano vai me fazer isso ou aquilo. Eu tenho uma promessa de que quando eu tiver 18 anos eu vou poder tirar a carteira, né? São promessas, são coisas que estão lá na frente, são coisas que estão no futuro, e a Bíblia tem muitas promessas. Mas aqui, nessas palavras de Jesus, nós temos uma declaração. É uma afirmação. É uma verdade. Jesus não está dizendo, não existe nessa frase, nessa fala de Jesus, pronomes como se, talvez, pode ser, ou então se você se comportar. Ele diz: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena. É uma afirmação de Deus sobre a tua vida. E nessa semana, a gente vai memorizar esse texto de um jeito, na marra você vai memorizar esse texto, né? Você vai levantar cada dia e você vai declarar isso. Jesus, o Senhor veio para me dar vida. Não vida meia boca, não vida mais ou menos, mas vida plena. Vida que satisfaz. Numa outra tradução ele usa a palavra vida abundante. Vida abundante. Agora rapidamente vamos conceituar o que é plenitude. É uma palavra meio... Tem alguns conceitos de palavra assim que você fica assim, é bonita, eu conheço essa palavra, mas se eu perguntar para você, o que é plenitude? Vamos lá. Completude. Então plenitude é uma coisa completa. O que mais? Totalidade. Muito bem, gente, o povo estudou para vir para a prova. Quem mais? Não existe falta. Ok, gente, isto é plenitude, né? O pessoal às vezes brinca, né? Na internet, às vezes mulheres fazendo stories e falam assim, eu estou plena, né? E essa coisa do estar pleno, do ser pleno, é estar completo, é não precisar de mais nada, de ser suficiente, de ter abundância. Pensa sobre isso. Jesus está prometendo isso. E neste ano nós vamos caminhar juntos para nós vivermos a plenitude. Porque quem aqui nunca tinha ouvido esse versículo de João 10:10? Nunca ouviu. Hoje é a primeira vez. Nem eu posso levantar a mão. E a gente fala isso, não é? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E daí como é que é a minha vida? É abundante? A minha vida é plena? A minha vida é uma vida que satisfaz? Então tem conceitos aqui. Eu vi um conceito que dizia, não ter espaços, não ter vácuos, não ter coisas que precisam ser completadas, porque quando existe espaço em algum lugar, quer dizer que aquilo precisa ser preenchido com alguma coisa, não é verdade? Mas quando nós temos Jesus, não há mais espaços na nossa vida, ou não deveria haver.
Porque Ele pode e deve e quer preencher todos os espaços na nossa vida. A palavra abundância também é uma palavra forte, né? Quando você fala abundância, só falar abundância, você já enche a boca, né? Abundância, né? Porque é muito, é cheio, é pleno, é completo, é total, não tem espaço. E é esta vida que Jesus tem para nós. Agora, aqui que está relacionado esse viver a plenitude, ou essa vida abundante. Será que Jesus falou sobre viver abundantemente no nosso setor financeiro e de bens materiais? Será que está incluído aqui no Vida Abundante? Está ou não está? Ih, gente, se sim, né? Está ou não está? Sim. Jesus não deixa nada de lado. Mas será que está incluído também vida abundante na nossa alma, no nosso estado emocional, na nossa condição emocional, de termos alegria e aquela alegria completa? Sim ou não? Sim. Sim. Vida abundante não está relacionado também à sua família, aos seus relacionamentos dentro da sua casa? Sim ou não? Não está relacionado ao seu relacionamento social, às pessoas com quem você convive? Não está relacionado ao seu trabalho? Não está relacionado ao seu dia a dia? Aos alvos que você estabelece neste ano, por exemplo, começando? Os alvos que você estabelece? Sim. Será que vida plena não está relacionado ao meu relacionamento com Deus, a minha busca de Deus? Sim. Será que não está relacionado aos dons que Deus coloca na minha mão para servi-lo? Eu sou pleno dos dons para servir a Deus? Sim. Então, quando você pensa em plenitude e a vida abundante que Jesus fala, nada fica de fora da sua vida. Ele se importa com absolutamente tudo. E aquilo que Ele declara é sobre todas as áreas da sua vida. A gente tem problemas com isso. Porque a gente acha que ter vida abundante é só no espírito, né? A vida financeira está toda arrebentada, né? Os relacionamentos, tudo um caos, a família, mas assim, mas eu estou pleno com Jesus. Jesus vai tocar em todas as áreas da nossa vida. E se você quiser viver a plenitude, a completude, a totalidade, você tem que estar disposto a se expor para Deus. Se expor para Ele. E ativar, né? Como a gente cantou, eu achei maravilhosa a expressão dessa música. Se ativa o sobrenatural. O sobrenatural precisa ser ativado na nossa vida para a gente viver a vida plena. Não é assim, já aceitei Jesus, então isso é a plenitude de vida. Daí alguém olha para a tua vida e fala, eu, hein? Se isso é plenitude, não, obrigado. As coisas no reino de Deus, elas não são automáticas. Elas precisam ser ativadas, precisa haver uma busca. Eu preciso crer que Jesus me prometeu plenitude. E eu preciso dizer, eu vou viver plenitude na minha vida. Na visão greco-romana, que era a visão ali dos dias de Jesus, essa ideia de plenitude estava muito associado com prosperidade, em todas as áreas da vida, e estava muito associado com o favor de Deus. Então, quer dizer, uma pessoa que estava ok, abastada e com a vida plena, esse tinha recebido favor de Deus. E a vida abundante é um favor de Deus para nós. Só que a gente precisa, né, tirar dessa página da Bíblia aqui de João 10:10 e colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E esta palavra aqui vai me ensinar muito a viver essa vida abundante e viver essa vida plena. Por isso que eu preciso estar em conexão com ela. E um último conceito que eu quero dar para vocês, e eu deixo isso porque a gente vai repetir um pouquinho sobre isso quando a gente tiver uma série de mensagens, é o seguinte: plenitude é alcançar o máximo do seu potencial. A Ana citou aqui aqueles 3 servos a quem foram confiados talentos, não é verdade?
Sabe como começa aquela parábola? O Senhor veio com seus servos e ele conhecia os seus servos. Ele sabia quem era cada um. Ele deu talentos iguais para os 3? Quem ganhou mais, ganhou quantos? 5. O segundo ganhou quanto? 2. E o terceiro ganhou quanto? 1. Ah, mas o Senhor tem preferência. Não, Ele conhece a tua capacidade. Ele não vai colocar nada pesado demais na sua mão. E daí a gente vê que aqueles servos, os 2, multiplicaram os talentos. Isso é viver plenitude. Multiplicar talentos que o meu Senhor me dá. Não importa quantos são. Aqui não é uma comparação de quem tem mais e quem tem menos. Vou te dizer uma coisa, quem tem mais talento tem mais responsabilidade. Né? Quem tem mais talento tem mais responsabilidade. E Deus confia talento a quem Ele sabe que vai multiplicar o talento. Quem vai viver essa plenitude, essa completude dos talentos. Então plenitude é alcançar o máximo do seu potencial em tudo na vida. Qual que é o máximo do meu potencial na minha capacidade física? Cuidado com o meu corpo. Qual é o máximo do meu potencial na minha vida espiritual, na minha busca a Deus? Qual é o máximo do meu potencial na minha profissão? O Cris já está rindo aqui, né, Cris? Fala, Deus. Qual é o máximo do meu potencial? E quando a gente olha para Jesus, a gente pensa, meu Deus, o nosso máximo é muito mais do que a gente imagina. Se eu estou conectado com Jesus aqui, imagina o que é o meu máximo. E a gente tem que ir pondo pressão, né, gente? Você tem que ir pondo pressão e tem que falar, Deus, eu quero isso, eu quero viver o máximo do meu potencial. Eu não vou ficar arriando, não, na caminhada. Eu não vou ruir a corda, eu quero ir adiante, eu quero viver o máximo do meu potencial, eu quero plenitude nas áreas da minha vida. Primeira consideração importante aqui, depois a gente definir isso. Isso é para todos, tá? Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora dessa vida abundante. Jesus está dizendo, eu vim, e eu estou cheio de vida, e eu dou esta vida àqueles que buscam, àqueles que creem. Isto é para todos. Você acredita que viver a plenitude é para você, e é para hoje? Não é para o mês que vem, não é para 2026, não é para a eternidade, né? Porque daí você pergunta para o crente, você vive vida abundante? Ah não, mas no céu eu vou viver. Pô, não foi isso que Jesus falou aqui, né? Jesus falou de céu nesse texto? Não. A vida abundante começa quando você começa a viver com Jesus. Então isso aqui é para hoje e é para você. Rapidamente vamos falar sobre a realidade do Brasil. Nós vivemos uma cultura bem esquisita com essa história de vida abundante, não é? Porque falou em abundância no Brasil, pronto, já é corrupto, já está roubando alguma coisa, já pegou uma coisa que não era tua, né? E a gente tem problemas com isso, nós temos problema com isso. Está certo que tem se falado coisas muito, muito fora da palavra em relação a essa questão de prosperidade, vamos dizer. Mas a nossa realidade brasileira é muito complicada. Por quê? Por causa da desigualdade. Nós somos um país muito desigual. E essa desigualdade é uma consequência, sabe do quê? Da injustiça. A injustiça leva a essa desigualdade exorbitante. A gente só olha a desigualdade na questão financeira. Mas existem muitos outros tipos de desigualdade. E sabe quando o homem vai consertar isso? Nunca. Mas nós como igreja, nós temos uma mensagem para pregar. Porque no reino de Deus essa desigualdade ela não deve existir. E daí tudo isso vai gerando em nós uma mentalidade muito limitada, não é verdade? Ah, eu nunca vou conseguir ter tal coisa. Porque daí nós começamos a nos comparar. A desigualdade está muito relacionada com comparação. Ah, porque o Dene tem a profissão dele lá e não sei o que. Então, porque o Dene, ou porque o Cleiton e tal. A gente vai se comparando. A desigualdade leva a isso. É ou não é? Hoje mesmo eu vi um post
né, no meu Instagram, no status, aliás, de um vizinho meu lá que é crente, postando sobre essa questão de, né, do comunismo / socialismo, né? Daí tem um carinha e pergunta para o cidadão aqui à minha direita, olha aqui, ó, essa pessoa aqui está tendo necessidade, né? Daí o cara fala assim, sim, mas... E daí ele se vira e fala, viu, ó, ele tem e não quer te dar, então você tem que arrancar dele por força. É assim que funciona. Mas o reino de Deus não é assim, e a gente não faz parte desse mundo. Eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de condição da nossa realidade social. E é por isso que o início desse versículo vai dizer, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. É isso que está acontecendo com a nossa sociedade, sim ou não? O ladrão vem para matar, roubar e destruir a nossa sociedade, está assim. E Satanás usa de mecanismos muito sórdidos para isso. Agora, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é a gente romper com essa mentalidade que existe nesse mundo. Do eu não posso, eu nunca vou conseguir, eu nasci assim. Olha só de onde eu vim, eu não tive oportunidade. Gente, eu conheço um monte de gente que não teve oportunidade, que nasceu lá numa condição de caos. E de repente, se converteu, entrou no reino de Deus e começou a viver umas coisas completamente loucas. Porque isso é para todos. Isso não é privilégio de poucos. A gente precisa dar um basta nas mentiras e nos enganos deste ladrão. E parar de ficar simplesmente declarando, eu vim para que tenham vida, só que a minha vida é um caos. Só que eu não vivo essa plenitude. Decidir que você vai viver a plenitude de Deus, esta decisão já começa a mudar muita coisa na sua vida. Isso aqui é uma mensagem, tá? Não é um coach falando com você. Então é para todos, é para mim, é para você, é para hoje, né? O quanto você quer dessa vida abundante que Jesus está dizendo que ele está na despensa lá. Quanto que você quer dela? Só um pouquinho? Isso aqui é bastante, isso aqui é tudo, né? Então a gente vai falar agora sobre Jesus como a fonte dessa plenitude, né? Veja, para ele dizer isso, eu vim para que vocês, para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz, quer dizer que ele tem vida, não tem? Será que ele tem um estoque reservado de vida? Não. Ele também disse, eu sou a vida. Quem que é a fonte dessa plenitude aqui? É o próprio Jesus. E essa fonte precisa ser confiável. Essa fonte precisa ser inesgotável. Essa fonte precisa ser abundante. Hã? Agora, voltando à primeira parte do texto, a minha pergunta é, quem é o ladrão? E geralmente a gente responde que é... Oi? Satanás, o diabo. Mas será que é ele mesmo? Também. Né? Mas no texto, olha o que Jesus diz, projeta aí o verso 8 desse texto. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Então aqui, Jesus está dizendo, aqueles que vieram antes de mim, quem são esses que vieram antes de Jesus? Aqueles que vieram anunciar as coisas de Deus. E daí ele vai remeter a toda a história. Ele está dizendo, essas pessoas eram ladrões e salteadores, e assaltantes. Sabe de quem Jesus está falando aqui? Jesus está falando dos maus pastores. Pastores entre aspas, não o pastor, né, da função que existe hoje dentro da igreja, mas pastor, aquele que é responsável por um rebanho. A nação de Israel era um rebanho, e ela era conduzida por pastores. Existiam 3 ofícios dentro dessa nação, que era o rei, que era o sacerdote, e que era o profeta. Deus levantou
esses 3 ofícios na nação para pastorear a nação de Israel, para conduzir nos seus caminhos. O que aconteceu com os reis? Se corromperam. O que aconteceu com os sacerdotes? Deixaram de viver a essência, a intimidade com Deus, deixaram de ensinar a lei como deveriam. O que aconteceu com os profetas? Muitos se tornaram profetas enganosos e mentirosos. Então é sobre esses que Jesus está falando. Os ladrões e os assaltantes que vieram antes de mim, e por isso que eu tive que vir como Messias. E daí Jesus assume para ele essas 3 funções. Jesus foi rei? Sim, foi colocado na cruz lá, rei dos judeus. Ele é o rei dos reis. Jesus foi sacerdote? Sim, ele foi o sumo sacerdote. Ele entrou lá no Santo dos Santos e ofereceu-se como sacrifício para nós sermos ligados a Deus. Ele foi profeta? Sim, ele foi profeta, porque ele declarava e exortava e trazia a condenação ao mundo baseado na lei e na palavra de Deus. Então Jesus assume todas essas funções para ser chamado aqui nesse capítulo do bom pastor, daquele que vai conduzir o rebanho. E isso tem a ver com uma passagem de Ezequiel 34, lá atrás, quando Ezequiel profetiza contra os falsos pastores. Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel, transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano: que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Enquanto eu estou lendo isso aqui, pensa na nossa política, pensa na nossa, muitas vezes, liderança eclesiástica, pensa naqueles que atuam na sociedade, fazem para si. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Estes são os falsos pastores, que sempre existem e sempre existirão na história. Esses que dizem: nós seremos a favor dos pobres, nós vamos colocar comida na mesa. E daí estão eles lá, se esbaldando em comida, gastando dinheiro do povo, e o povo morrendo de fome. O que conserta isso, gente? Uma política séria, ok? Sim, graças a Deus que Deus está levantando homens e mulheres de Deus nesses nossos dias, né? Mas o que muda isso é uma igreja que sabe quem é o verdadeiro pastor e prega esse evangelho. Cuidado com os ladrões, cuidado com gente que promete e não cumpre, cuidado com aqueles que querem dizer que estão pastoreando um rebanho, mas na verdade estão interessados em si mesmos. Gente, a gente vê isso na igreja. Tristemente eu digo isso. Infelizmente, nos últimos dias a gente tem visto, e não é um privilégio só desses tempos, muitos escândalos no meio da igreja. Muitas pessoas sendo usadas. Não é a nossa intenção aqui, mas são falsos pastores. São ladrões que vieram para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus por Jesus, e é aqui que a gente quer focar. Ele diz: eu vim. E por isso que ele é chamado nesse capítulo de bom pastor. Se você for ler o capítulo de Ezequiel 34, hoje à tarde, hoje à noite, veja se aquilo não é o Novo Testamento. Veja se ali ele não está falando de Jesus. Porque o profeta, ele vai se levantar para a nação de Israel e vai dizer, Deus está dizendo que ele vai levantar um pastor segundo o seu coração. Um pastor que vai cuidar do seu rebanho, um pastor que vai apacentar as suas ovelhas, um pastor que vai amar e cuidar ao ponto de morrer por essas ovelhas. Esse é o Jesus, este é a fonte inesgotável de vida. O resto, não coloque sua confiança. E aqui ele está falando da vida, e ele usa uma palavra interessante que é Zoe. Eu fui dar aula numa escola de missões aí semana retrasada, e o nome da escola de missões é Zoe.
E Zoe é diferente de bios. Bios é uma outra palavrinha que fala de vida, né? Da onde vem a biologia. Mas Zoe fala de uma vida completa, de uma vida plena. Fala de plenitude. Zoe fala da vida em todas as dimensões, não somente no funcionamento do físico. Zoe fala de alma, Zoe fala de espírito, Zoe fala de relacionamentos. Zoe fala de tudo. Zoe é vida abundante. Então falar vida abundante é quase que uma redundância. Porque vida, essa vida que Jesus está prometendo, não é uma vida qualquer. Não é uma vida escassa, não é uma vida cheia de faltas. É uma vida plena. Então quando ele fala vida em abundância ou vida plena, então imagina, daí você calcula isso por 100 mil e é isso a vida que Deus tem para você e para mim. A vida completa, nenhum espaço é deixado aqui. A palavra de Deus vai dizer que Deus possui a plenitude de todas as coisas, não é verdade? Os salmos falam sobre isso. Dele é os céus e dele é a terra. E tudo que há nela, Deus é pleno ou não é? É esse Deus que você serve? O Deus da plenitude, o Deus que está acima de tudo. Se tivesse a lista da Forbes, né, como a pessoa mais milionária desse universo, Deus está lá com certeza. E é o primeiro de tudo e fica longe daqueles que ajuntam bens materiais. Deus tem a plenitude de tudo. Lembrei daquela passagem de Moisés lá no deserto, conversando com Deus na sarça. Todo mundo lembra dessa historinha, né? Êxodo capítulo 3. Deus se aparece ali para Moisés e vai chamar. E daí ele começa a bater um papo com Deus ali e tal, e Deus está chamando ele para libertar o povo do Egito. Olha o que Deus fala para Moisés, ou o que Moisés pergunta para Deus no verso 13 do capítulo 3. Ele diz assim, vamos lá, Vini. Êxodo 3:13. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas, olha o questionamento de Moisés aqui. Se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? Moisés está perguntando para Deus. O povo vai perguntar teu nome, e eu digo o quê? E daí vem a resposta no verso 14. Deus respondeu a Moisés, olha, isso aqui é forte, hein? Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Gente, essa expressão é muito forte. O que Deus está falando aqui para Moisés é o seguinte: o meu nome é eu sou, eu existo, eu sou pleno, eu sou completo, eu sou o dono de todas essas coisas aqui. Este é o meu nome, eu sou. E daí o povo vai perguntar para Moisés, e Moisés vai dizer, olha, quem fez isso é o eu sou. É o eu sou que abriu o mar vermelho, é o eu sou que vai destruir com todas aquelas crenças egípcias, é o Deus que vai enviar as 10 pragas, é o Deus que vai levar para a terra prometida, é o Deus que vai enviar Jesus. Eu sou. Eu estou pleno, completo, a plenitude habita em mim. Agora olha o que Paulo escreve em Colossenses 1:19 a respeito de Jesus. Pois foi, achei linda essa passagem, gente, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Olha o poder desse Deus. Veja se ele não é o eu sou aqui. Não está nem aí com os poderosos desse mundo. Ele decidiu, e diz o texto lá na primeira parte, foi do agrado do Pai, foi da vontade de Deus que no Filho dele existisse a mesma plenitude dele. Uau! Então quer dizer, Jesus não é um espírito de luz, Jesus não é um profeta que veio simplesmente falar de coisas bonitinhas. Jesus é o próprio Deus. Jesus tem a plenitude de Deus, e por isso ele pode dizer para você, eu, o próprio Deus, pleno,
o eu sou, vim para que vocês tenham vida. E olha curioso, isso vai ficar para outra mensagem. Aqui em João, existem 7 expressões, aonde Jesus diz, eu sou. Essa é a fonte da plenitude que você e eu precisamos buscar. E agora, o desfecho e o mais importante. Pastor, como é que eu posso viver essa plenitude? Não tem uma prescrição médica, tá? Eu não vou chegar para você, jejua 3 vezes por semana, tenha 1 hora de oração por dia e leia a Bíblia toda em 3 meses. Não é fórmula. Porque é relacionamento com Deus. É uma busca de comunhão. Mas como que eu vivo essa plenitude? Estando conectado com a fonte. Às vezes a gente pensa, eu sou de Jesus, então um dia eu vou viver a vida plena. Só que esse dia nunca chega, né? Ou talvez não tenha chegado até agora. Por quê? Porque eu preciso acessar. Eu preciso conectar. Esse é o primeiro desafio deste ano, meu querido. A sua vida em comunhão com Deus. O seu tempo de oração, coloca ordem nessa coisa. Uma busca focada em Deus e intencional. Não aquela devocionalzinha assim de ler um versículo bíblico 5 minutos e já sai. Não, você pensar em Deus. Você ter comunhão com Deus. Você separar tempo com Deus. Você praticar as disciplinas espirituais. Você ler a Bíblia. Você orar. Você jejuar. Na sua vida e no seu dia a dia. É isso que vai acessar a vida plena. O que acontece quando a gente ganha uma coisa muito importante, de muito valor, que a gente não fez esforço? A gente não valoriza. Há uma busca. Existe uma fonte poderosa, inesgotável. Eu tenho conexão com essa fonte. A minha busca abre a torneirinha. A minha busca faz com que aquelas barragens se abram. Já viu comporta de rio se abrindo? Uma hidrelétrica, por exemplo? Que volume de água que passa ali? Um filetinho? Às vezes a gente está vivendo pelo filetinho que passa, a comporta está fechada. Por quê? Porque você não acessa, você não busca, você não tem comunhão com Deus. Mas quando você começa a buscar e as comportas começam a se abrir, daí a água começa a despejar na tua vida. Se Jesus disse, então é para mim e é para hoje. Não é uma viver a vida plena quando eu estiver aposentado. É viver a vida plena hoje. Eu já vivi plenitude na minha vida por muito tempo. Hoje eu estou com 60 anos, mas vou continuar vivendo vida plena hoje. Não vou esperar mais para frente, não. Porque daqui para frente é só, as coisas começarem a cair. Mas Deus é bom, e eu sei que eu tenho a eternidade inteira. A vida plena tem a ver com a eternidade também. Mas eu quero viver vida plena nessa terra. Eu quero viver aqui com o meu Deus. Quando que você vai viver essa vida abundante? Quando você vai começar a acessar essa fonte de vida abundante? Olha o que diz lá em João 1,16. Capítulo 1 de João é quando fala de Jesus também como verbo, e ele diz, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. A palavra está declarando que da plenitude de Jesus nós recebemos. Mas você recebe alguma coisa sem pedir? Você precisa buscar isso. A plenitude está em Jesus. E se você acessa, você recebe essa plenitude. Graça sobre graça. E essa deve ser a nossa busca. E para nos ajudar nessa comunhão, nessa conexão com Deus, nós vamos começar o mês de fevereiro com 21 dias de jejum e oração. Vou te ajudar a isso. Vamos nos ajudar a isso. Jejuar é legal, gente? Né? Não é fácil. Como diz alguns, né? No dia que você decide jejuar, o vizinho faz um churrascão, né? Tipo, as melhores comidas passam sobre você, aquelas coisas que você, meu Deus, gosto tanto, né?
Então nós vamos começar o nosso mês de fevereiro no dia 3, ou seja, domingo que vem, dia 2, a gente vai ter a nossa celebração aqui, começarmos um novo mês, participarmos da ceia, e dia 3 a gente começa um tempo de jejum e oração, do dia 3 ao dia 23, 21 dias de oração, foi a direção de Deus para nós começarmos a nossa caminhada, 3 semanas jejuando e orando, depois a gente dá a instrução como isso vai acontecer, tá? E de novo, o quanto você quer de plenitude, é o quanto você vai investir nessa busca. E isso aqui não é uma busca só para você não, tá? Porque a partir do momento que você começa a querer ter vida plena, para você viver bem, esse já é o primeiro princípio para Deus não te dar nada. Porque você não entende a mordomia. Deus coloca sobre a vida das pessoas para que eles repartam, para que eles abençoem. Sabe aquele papo? Quando eu ganhar na Mega Sena, daí eu vou fazer e acontecer. Mentira. Porque você não está sendo um bom mordomo hoje, com as coisas que Deus tem colocado na tua mão. Começa a pensar em toda a provisão que Deus coloca na sua mão. Como você está lidando com isso? Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de habilidades, de dons, de tempo. Como você quer viver a plenitude? Comece a multiplicar aquilo que Deus colocou na tua mão. Ah, pastor, mas é um donzinho desse tamanho. Não importa, multiplica. Eu estava estudando e a palavra que tem relação com essa plenitude aqui do Novo Testamento é uma palavra que diz respeito a multiplicar, a multiplicação. Então plenitude no Antigo Testamento é você multiplicar, a abundância. Você tem um recurso e esse recurso é multiplicado, Então é isso que nós vamos buscar. Através de meditações diárias, eu busquei todos os versos na Bíblia que falam sobre plenitude. E fiz uma devocional para cada um deles. Então você vai receber no grupo de WhatsApp, isso a gente orienta na semana. Se você quiser fazer parte desse grupo dos 21 dias de oração, você entra lá, à noite você já vai receber a devocional, os motivos de oração, e ali você vai ter teu tempo com Deus. Assim começo a viver a plenitude. Comece ajustando a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Você vai viver a plenitude quando Ele se tornar prioridade na sua vida, quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Agora eu quero te convidar a ficar em pé, chamar o pessoal do louvor aqui. Nós vamos encerrar cantando a canção lá do Jeová se manifestará. Mas eu quero que você saia daqui lembrando do seguinte: plenitude é você alcançar o máximo do seu potencial. Gente, vamos concentrar agora, tá? Não dispersa. Plenitude é você alcançar o máximo do seu potencial. E a pergunta é: você está vivendo o máximo? A sua vida, você olha para a sua vida e você diz: eu vivo vida abundante. Você reconhece que Jesus é fonte de tudo isso? Você quer declarar pela fé, gente? Isso aqui é uma declaração de fé. Porque eu não sei o que vai me acontecer daqui a 5 minutos. Mas eu posso declarar, neste ano, eu vou viver a plenitude. E isso vai começar na sua vida. E vai escoar na igreja e no reino de Deus. Isso aqui é um tema para nós como igreja. Nós queremos viver como igreja a plenitude. Sabe aquelas promessas que a gente carrega há tanto tempo? Viver plenitude, viver a abundância, ver o cumprimento daquilo
que o Senhor prometeu. Eu quero orar com você agora. Muita coisa tem que ser colocada em ordem. Fique tranquilo, isso acontece na minha vida também. Às vezes me dá uns apavoros assim. Deus, como que vai acontecer? Mas Deus vai guiando os passos. Deus vai te dando a trilha que você tem que passar. E nesta trilha você vai experimentando a plenitude. Não viva a tua vida no automático. Não viva como sempre foi. O nosso cérebro sempre quer ficar do jeito que tá bom. Sou crente já, conheço um pouquinho de Deus, já tenho uma comunhão bacana, venho na vigília, mas sim outra não. Culto eu frequento pelo menos 2 por mês. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de abundância. A gente está falando de plenitude. A gente está falando de pagar preço. A gente está falando de se ligar à fonte e fazer que nem Jacó lá no Val de Jaboque, né? Ele falou para o anjo: você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Essa tem que ser a nossa atitude para vivermos a plenitude na nossa vida nesse ano e nesta igreja. A Manaim não vai alcançar as promessas de Deus se você não se levantar. Se eu ficar de bracinho cruzado achando que Deus vai fazer, se Ele não fez é porque Ele não quer. Isso é um fatalismo horroroso, que não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com a Bíblia. Essa coisa, se Ele quiser, Ele vai fazer. Isso é um pessimismo absurdo. É uma negligência, é uma falta de posicionamento. A Bíblia abomina esse tipo de posicionamento. Mas a palavra se alegra em posicionamento, em declaração de fé, em dizer eu vou. Em nome de Jesus eu vou. Com meus medos eu vou. Sem me sentir capacitado, mas eu vou. Isso é viver a plenitude de Deus. Quando a gente diminui para que Ele cresça. Quando a gente se esvazia de tanto de nós para Ele nos encher. Às vezes a gente não vive a plenitude porque a gente está tão cheio de tranqueiras nossas, que a gente gosta tanto, e a gente não quer se esvaziar. Para eu ser cheio, eu preciso me esvaziar. Esse é um princípio. Coloque isso diante de Deus agora. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, Teu poder. Nós declaramos, Senhor, a Tua grandeza, a Tua majestade. O Senhor é o Deus de toda a plenitude. Plenitude que habita no Filho. E o Filho é a nossa fonte. É no Filho que nós vamos buscar. Pai, que nessa manhã nós tomemos posicionamento, Deus. Em nome de Jesus, posicionamento diante do Senhor. Que a gente declare: eu vou viver a plenitude de Deus na minha vida nesse ano de 2025. A Manaim vai viver a plenitude de Deus na sua caminhada em 2025. Chega de falar de promessas. Vamos viver a plenitude no hoje. Vamos buscar agora. Vamos buscar nesta fonte abundante que está à nossa disposição. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus, nessa semana a respeito disso. Leva-nos ao lugar da consagração, ao lugar da resposta que o Senhor deseja ouvir. Em nome